Bom, pessoal, o chanceler Mauro Vieira disse que a situação do país está complicada e que o governo aguarda mais informações sobre a apuração das eleições. Eu vou conversar já com o Bruno Pinheiro, que vai trazer os detalhes para a gente a partir de agora. Bruno, a gente tem visto aí um silêncio do governo. Explique os motivos e de que maneira que isso está impactando também nas expectativas sobre o ministro das Relações Exteriores. Bem-vindo. Há um entendimento que essa resposta e que esse momento é muito sensível, inclusive para o governo brasileiro. Ótima tarde a você, Evandro, e a quem nos acompanha aqui na Jovem Pan. Até agora não veio uma resposta ao tom que é esperado justamente do governo brasileiro. O representante do governo, o assessor especial da presidência, retornando hoje para a capital federal, vai se reunir ainda com o presidente Lula para ter uma visão ampla do que foi a eleição na Venezuela, este resultado que ele viu justamente nas últimas horas, esse confronto armado levando a alguns óbitos, inclusive nas últimas horas. Teve aquela recomendação ontem do Itamaraty para a embaixadora não comparecer, mas ainda assim o ministro Mauro Vieira entende que a situação ainda é muito complicada e difícil para dar uma resposta, que isso acontecerá tão logo quanto as atas forem divulgadas e quando tiverem acesso às informações do resultado exato. O atual presidente da República, o presidente Lula, ainda está na residência oficial na Alvorada. Estava agendado para torno de 15 horas uma ligação com o presidente dos Estados Unidos, uma conversa que foi solicitada pela Casa Branca justamente com essa linha da Venezuela, conversar justamente sobre esse resultado e a situação de momento. Essa conversa acontece então lá direto da residência oficial do Palácio da Alvorada e aguardar também qual será o entendimento do governo brasileiro com essa outra visão dos Estados Unidos. Agora há pouco veio uma recomendação, Evandro, para todos os brasileiros que estão na Venezuela, que se mantenham longe de qualquer confusão, situação de aglomeração, justamente evitando risco de confronto, de morte, inclusive, ou de qualquer outro incidente, porque a situação está se escalando muito rápida, como aconteceu durante a noite de ontem, durante as últimas horas nesta madrugada. Ao mesmo tempo que o Itamaraty fica com esse olhar para escrever uma nota, para dar uma resposta, também estão de olho na situação dos brasileiros que estão na Venezuela em um momento muito complicado e uma situação bastante delicada. Então, aguardar essa ligação encerrar com o presidente dos Estados Unidos, se haverá uma fala do presidente Lula e qual será o novo entendimento do Itamaraty, que ainda não se posicionou, diferentemente da legenda do presidente Lula, que já cumprimentou a eleição de Nicolás Maduro. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Bruno Pinheiro. Eu já até peço aí que vocês podem subir, a tarja que fala da manifestação do PT, porque eu acho que não tem como separar uma coisa da outra. O governo tem se tornado cada vez mais pressionado e já vamos aqui na nossa fechadinha e colocar os três para que nós possamos então já ver as manifestações faciais de cada um diante dos detalhes que nós vamos contando aqui. Porque vem a executiva do PT e nós estamos como principal liderança do PT o próprio presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Vem a executiva do PT e oferece o seu apoio e diz que reconhece a eleição de Nicolás Maduro. O governo continua em silêncio, assim como o próprio presidente da República e o chanceler. O que isso traz, Alan Gani, de, incongruência, incoerência nessa história toda envolvendo Brasil e Venezuela? Olha, o que eu vejo, Evandro, é que não tem incongruência e nem incoerência. A mensagem está muito clara, como sempre esteve. O governo brasileiro apoia o governo, a ditadura de Nicolás Maduro. Sempre apoiou, não é de hoje. Isso começou, pelo menos, no segundo mandato do presidente Lula, depois com a ex-presidente Dilma. E agora, veja, o partido do presidente, em nota oficial, diz que as eleições foram absolutamente transparentes e democráticas. Vamos lembrar que há pouco tempo o presidente disse que a democracia na Venezuela é relativa, que nós temos que ter aqui um outro entendimento da democracia venezuelana. Toda a mensagem até agora é de apoio a este regime, inclusive o próprio silêncio. Este silêncio, ele não é um silêncio de neutralidade,
Tem método neste silêncio. Este silêncio significa um apoio à Venezuela, ao pleito, ao resultado fraudulento das eleições. Piperno, eu vi que você está discordando de algumas coisas que o Gani mencionou aqui. Por quê e qual que é o teu ponto de vista sobre PT, governo federal, presidente da República? Dá para separar ambos? Dá para dividir as coisas? Claro que dá. É por isso que eu discordei. Primeiro, a gente não pode ter, Bom, elas vão entrar nisso depois. O fato é o seguinte, o governo é uma coisa, o PT é outra. O governo, a partir do momento que ele não se manifesta, que ele está aguardando, inclusive o presidente vai conversar com o presidente Biden sobre esse tema hoje. Hoje é uma conversa entre os dois principais chefes de estados do continente americano. Essa conversa acontecerá hoje para exatamente discutir esse tema. Então, não há por que eles ficarem assinando tweet, notinha, antes realmente de tomarem uma posição com base em outros fatos. Então, sim, é uma posição de responsabilidade dos dois. Só um minutinho, Piperno, que o Gani queria fazer uma interação. Mas que fatos, Piperno? A fraude já está escancarada, o processo já foi fraudulento do início ao fim. Esperar o quê? Agora um cheque lá? Não, um atestado, o pessoal falando houve exatamente, fraude? Então, esperar, do ponto de vista prático, o que eles têm que conversar é o seguinte, o que nós vamos fazer? Porque condenar a ditadura venezuelana, e veja, a gente não pode ter amnésia seletiva. De fato, o presidente da República lá atrás deu essa declaração ruim de que a democracia, lá eles tinham uma, democracia seletiva. Antes disso, recepcionou o Maduro naquela naquela reunião de chefes de estados ocorrido no ano passado. Errou lá também. Então ele errou. Com tapete vermelho. Com tapete vermelho, é verdade. Errou lá também e recebeu críticas. Agora, é importante também, é fundamental a gente lembrar que, principalmente de novembro, dezembro para cá, a partir do momento em que ocorreu o atrito lá com a Guiana, em momento algum, o governo brasileiro deu declarações de apoio à Venezuela. Ele reconheceu tratados internacionais que davam razão às Guianas. Ele teve problemas com o governo da Venezuela em março e na semana passada o Maduro chegou a dizer que o presidente da República precisava tomar um chá de camomila. Não é exatamente um momento de lua de mel. A nota do PT é uma excrescência, mas a nota do PT, inclusive, ao que se sabe, causou muito descontentamento, não só do presidente, mas como de muita gente da base de apoio. Por exemplo, o vice-líder do governo na Câmara, deputado Reginaldo Lopes, repudiou a nota divulgada pelo PT. Agora, então, do PT isso não é consenso. Ô, Segré, só rapidamente antes de passar para você, deixa eu fazer uma pergunta para o Piperno, porque quando eu vi essa nota do PT, uma coisa me passou pela cabeça, porque a gente sabe também muito das costuras que são feitas nos bastidores para comunicar e tentar isentar a outra parte. Isso não poderia ser, por exemplo, uma estratégia para que, de alguma maneira, esse partido que sempre teve como aliado o Nicolás Maduro faça a sua manifestação positiva e o governo se mantenha em silêncio? Ou seja, há aqui uma manifestação para ele por meio do partido, que tem como seu principal representante o presidente da República, sem necessariamente o presidente da República falar. Isso aqui, gente, eu estou lançando uma pergunta como uma forma da gente discutir, tá? Eu não estou dizendo que isso é uma verdade absoluta e nem que houve essa discussão no bastidor, mas eu quero ouvir vocês sobre isso. Piperno. O apoio à Venezuela é um tema que divide o PT. A posição, por exemplo, da presidente do partido, a Gleisi Hoffmann, que apoia o regime de Maduro, ela colide frontalmente com a posição, por exemplo, do ministro Haddad. Eles pensam diferente sobre esse tema. Eles pensam radicalmente diferente em relação a isso. Fala, Segré. Piperno, a democracia não é seletiva. Segundo o presidente, é relativa. Ou seja, é uma democracia mais ou menos. Não, você usou a palavra seletiva, mas ele quis dizer relativa, Segré. Eu falei em amnésia seletiva, e democracia relativa. Mas depois você repetiu seletiva, Piperno, mas ele quis dizer relativa, Segré. Perfeito. Agora, já errou o presidente 2 vezes. Será que vai querer errar a terceira? Não tem 2 sem 3. E eu fico pensando assim, é complexo para o TSE, para as próximas eleições, porque não vai poder
proibir que ninguém, jornalista, candidato, pré-candidato, diga que o PT é amigo da ditadura. Ficou claro com essa nota que é amigo da ditadura. Agora, como vai dividir? O candidato pode ser não amigo, mas o partido que ele representa é amigo das ditaduras? Vai ficar complexo essa campanha, porque lembramos, em 2022 não era possível falar que o PT, o candidato presidente Lula, na época o candidato, não dava para falar, não podíamos falar que era amigo das ditaduras. Foi uma determinação do TSE. E agora, como é que fica? Vai voltar o tempo para trás dizendo, desculpe, me equivoquei, era amigo mesmo. Pô, agora que tem uma nota oficial é amigo, mas lá na época não tinha nota oficial, então não podíamos dizer que era amigo. Pô, não tem como passar pano, Piperno, desculpa. O presidente, ele tem que tomar uma determinação. A não determinação eu o apoio. Não. Qualquer outra coisa que não seja estou contra é falar estou a favor. Não tem outra opção. Não. O presidente, como uma autoridade responsável, ele não pode jogar para a torcida. Todo mundo já foi contra a Venezuela, até o presidente Trump tentou tirar o Maduro de lá e não conseguiu. Então é fácil assinar uma notinha e falar somos contra a ditadura da Venezuela, mas tem que se olhar para quem está lá dentro. Tem que se tomar posições no sentido de evitar, sim, um banho de sangue, porque há pessoas que hoje não conseguem sair do país. Então, se a ditadura Maduro for se perpetuar, que se pelo menos negocie uma forma de algumas pessoas, por exemplo, poderem deixar a Venezuela. O que vai acontecer com Maria Corina e companhia? Quer dizer, então, é muito fácil chegar e assinar um tweet e falar eu repudio. O mundo inteiro já fez isso. Por acaso, o Maduro foi deposto por conta desse suposto apoio internacional? Foi nada. Essa turma joga para a torcida. Agora eu quero ver posições concretas em favor de quem está lá dentro. Mas eu acho que não são excludentes, são duas discussões diferentes. Eu acho que num primeiro momento o Brasil tem que firmar posição, porque lembrando, este processo já começou fraudulento com aquela palhaçada do Maduro aparecendo em 13 fotos e os demais candidatos embaralhados, já prejudicando a votação, já colocando um viés na votação. Depois, a imprensa não pôde acompanhar. Depois, organismos internacionais não puderam acompanhar. Aí houve fechamento das fronteiras. Depois, faltou a comunicação. Já há uma série de elementos para o governo se posicionar e falar, olha, este processo não foi justo. Agora, num segundo momento, Piperno, aí sim, se reunir com Estados Unidos, com a Organização dos Estados, qual é a Organização dos Estados Americanos, para ter uma solução concreta. Num primeiro momento, você firma a posição, repudia, é contra a maneira pela qual ocorreu o processo eleitoral, para daí pensar numa solução que não é fácil para tentar tirar o Maduro de lá. Agora, Gustavo Segre, você entende que isso traz uma pressão maior para o chanceler, né? A partir do conhecimento que você tem sobre diplomacia, o que isso coloca ali de desafio para o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira? Para ele, para o Celso Amorim e para o presidente Lula. Eu escutei, ninguém me contou, escutei o Maduro, o ditador Maduro dizendo meu amigo Celso Amorim. O Celso Amorim está por indicação do presidente. E tem que tomar determinação, sim, Piperno, mesmo que não consiga tirar o Maduro. Por uma questão muito simples. Ou você é a favor da ditadura ou você é contra a ditadura. Não tem caminho no meio. Não tem democracia relativa nesse caso. Já colocaram preso, aparentemente foi sequestrado pelas forças do Maduro, o chefe da oposição. O Maduro mencionou que a Maria Corina Machado vai ser detida por terrorismo. Qual é o terrorismo? Ser oposição é terrorismo? Só pode ser terrorismo numa ditadura, não numa democracia. Então, a gente precisa tomar e dizer as coisas como são. O PT, o MST deram apoio. Não foi, vamos ver, esperemos o resultado. Não, apoiaram o resultado. Apoiaram a ditadura. O presidente agora tem que tomar partido. E eu duvido, sinceramente, que o PT determine alguma coisa sem perguntar para o presidente. O presidente é o PT. Não é que Gleisi Hoffmann vai tomar uma determinação contrária ao presidente Lula. Eu duvido isso.
E a gente está acompanhando várias manifestações que acontecem na Venezuela, né? Nós temos imagens aí que mostram, então, muitas dessas manifestações. Pessoas foram detidas, presas, algumas pessoas morreram, outras ficaram feridas depois de muitos dos movimentos questionando o resultado que foi liberado ali pelo Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela.